Então é mais ou menos isso. Alguém que traz a direção e alguém agora que executa. Um que traz a direção para que como que escapar dos ardis, das armadilhas do inimigo, e agora uma estrutura de poder que recebe o poder do Senhor para o quê? Para verdadeiramente pisar a cabeça da serpente. E aí começa o apostolado. Então nós vemos, por exemplo, a palavra que é liberada de Jesus Cristo, Filho de Deus, profetizado ali no Éden. Ele próprio vem agora, e agora ele começa e inaugura um novo tempo. E esse novo tempo ele inaugura já através dessa palavra. Ele chega para Pedro, o apóstolo Pedro, e fala assim: Pedro, dar-te-ei as chaves dos céus. O que você ligar aqui será ligado nos céus, e o que você desligar aqui será desligado nos céus. Então veja bem, ali então é recebido um chamado, uma delegação. Ainda não é a condição do poder efetuado ali sobre Pedro, porque Pedro depois, ele seria, vamos dizer assim, apóstolo verdadeiramente, depois que o Espírito Santo soprasse sobre a vida dele e transbordasse. Mas vemos que já ali há um quê? Há um direcionamento profético do próprio Jesus, quando ele fala: dar-te-ei as chaves dos céus. O que era isso? Dar-te-ei as chaves dos céus. As chaves dos céus era o quê? Era a autoridade apostólica que seria liberada por Jesus para comprometer definitivamente o quê? Aquilo que era o mal que o inimigo tinha trazido sobre todos. Porque o evangelho, as boas novas do evangelho que a igreja traz, ela nada mais é do que para o mundo todo. É para os descendentes de Cão, para os descendentes de Sem, para os descendentes de Jafé. Então, aí nós vemos então se cumprir através do apostolado o verdadeiro objetivo do Senhor, que já estava previsto antes da fundação dos tempos. Porque na ótica de Deus, que Deus é eterno, ele já no momento em que o inimigo tramava desestruturar o que Deus estava criando, o Senhor já tinha um escape, já estava projetando a crucificação do seu Filho Jesus Cristo. Não se esqueça que Jesus Cristo estava também na criação. Então olha que impressionante os projetos de Deus. É como se nós fizéssemos, se tivéssemos um bolo e há um recheio que é colocado. Então o bolo tem a parte de baixo e a parte de cima. A parte de baixo era o início da caminhada no Éden, onde o inimigo ia criar uma problemática. A do meio, que vem o recheio, é o quê? É essa luta que existe tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, e o final nós vamos ver o quê? A conclusão da palavra profética que vai se cumprir através do quê? Da noiva. Mas como da noiva? É você olhar, Apocalipse termina assim: o Espírito e a noiva dizem: Maranata, vem Jesus. Então a conclusão é o quê? É a igreja vencendo as estruturas do inferno, recebendo aquela autoridade delegada através de Pedro. Pedro era o apóstolo. Pedro era a coluna estrutural. Ele foi inclusive o líder dos discípulos que se tornou o apóstolo. E assim nós vemos que essa autoridade delegada traz hoje a nós essa condição como igreja. Porque no momento em que Jesus foi crucificado, venceu o pecado e venceu ali toda a estrutura que pendia, que era a dependência, a limitação que havia pelo domínio que o diabo exercia através do pecado. Ele foi como sacrifício, a morte dele nos trouxe o quê? O perdão dos pecados. Mas não está tudo resolvido. Como é que fica a condição da vitória para o futuro? E aí é que entra o poder da ressurreição. Veja que depois que Jesus ressuscitou, morreu, ressuscitou, soprou o Espírito sobre os discípulos e ali eles receberam comissionamento como apóstolos. O Senhor Jesus, depois de ressurreto, ele vem e fala, sopra o Espírito Santo e diz: a quem vocês perdoarem, será perdoado. A quem vocês retiverem, o pecado será retido. Venceu o pecado e agora delega a maior autoridade que existe, que é a autoridade de Deus, que Jesus Cristo conquistou na morte. E aí eles estão ali, já habilitados por esse poder, mas tem mais. Porque ele tinha vencido também a morte através da ressurreição. Aí Jesus vai para o Pai
Quem que ele envia? O Espírito Santo. Aí o Espírito Santo vem e desce com poder, e a igreja tem a sua inauguração com poder. Porque aonde é que a igreja verdadeiramente inicia? Ela não inicia no momento em que os apóstolos receberam o sopro do Espírito Santo. Ela inicia, sabe aonde? Estavam todos reunidos e se manifesta o poder do Espírito Santo sobre toda a igreja. Não era somente sobre os discípulos. Os 4 receberam a delegação da autoridade, que foi profetizada. Agora chegou o momento dessa delegação, a chave, olha a chave sendo entregue para eles. E obviamente o apóstolo Pedro, a liderança principal, era o que tinha recebido diretamente de Jesus Cristo essa incumbência, essa delegação. E agora nós vemos que eles recebem o sopro, mas falta mais. E aí eles estão todos reunidos e vem sobre eles o quê? O Espírito Santo. E quando o Espírito Santo vem, ali está constituída a igreja com o poder apostólico, uma entidade, entre aspas, viva, atuante, algo poderoso, que é a noiva de Cristo. Jesus foi, delegou poder, o Espírito Santo está agora aqui agindo em nós. Não era mais como no Antigo Testamento, onde alguns escolhidos recebiam o poder do Espírito Santo, como os profetas, mas agora o Espírito era derramado segundo, inclusive, uma palavra profética de Joel, derramaria sobre toda a carne. E aí culmina com o início da caminhada apostólica, onde a Igreja Apostólica de Jesus Cristo detém esse poder para definitivamente acabar e destruir as obras do diabo. E o início da Igreja Apostólica é um início com poder. É muito importante nós frisarmos isso, porque o poder do Espírito Santo, que agia em alguns, vamos dizer, algumas pessoas, agora não, agora ela é derramada sobre a igreja, e a igreja que busca, ela recebe essa autoridade para executar. Então, o fundamento dos apóstolos e profetas é isso. Aquilo que foi profetizado para nós chegarmos até a maturidade do povo, chegou a maturidade e o Cristo veio, ele recebeu esse poder através do Espírito Santo, se manteve em santidade, não pecou, morreu por nós, e aí é soprado o Espírito Santo sobre os apóstolos, lembra? Olha lá a chave, poder da chave. Pedro, dar-te-ei a chave dos céus. Olha o Senhor dando a chave dos céus. Mas mais do que isso, vem depois o Espírito Santo com poder sobre a igreja. E ali a igreja constituída e com a liderança apostólica, dali para frente o que acontece? Começa essa guerra espiritual, uma batalha espiritual, agora não mais baseada só numa palavra profética, mas agora existe alguém que pode efetuar e trazer a destruição das obras do diabo. A Igreja Apostólica de Jesus Cristo, e que tem e detém essa autoridade. A maior autoridade espiritual é do apóstolo. O apóstolo recebeu a autoridade da igreja. A ele foi dado. O que você ligar, será ligado. O que você desligar, será desligado. Agora, através do quê? Das chaves que estão o quê? Na igreja. Então, a palavra igreja é a palavra eclesia. E o que é eclesia? Eclesia nada mais do que ajuntamento. Então, na época, ali onde existiam as filosofias, onde nós vemos o início de todas aquelas filosofias gregas, eles faziam ali ajuntamento de pessoas para debaterem algum assunto. Então, o termo eclesia, que é um termo grego usado, nós vemos que é usado agora para igreja, porque é um ajuntamento, não se trata de uma pessoa, não é um profeta Elias, não é um profeta Eliseu, é a igreja apostólica com a delegação da autoridade do apóstolo que nos dá a orientação e nos dá a cobertura para que a igreja possa avançar e vencer as obras das trevas. E é assim então que é inaugurada, que é originada a igreja. Bom, nós vamos encerrando então esse momento do nosso estudo sobre a origem da igreja. E na próxima aula nós vamos falar sobre a igreja dos primeiros séculos. E vamos agora ao quadro Acontece. E eu, Bispo G e a Bispa Liz Tenuta, esperamos você na Igreja Renascer em Cristo Costa Azul, em Salvador, na Avenida Otávio Mangabeira, número 2365.
Temos cultos todos os dias e aos domingos a celebração da família, às 8, às 10, às